Bom dia a todos novamente. Um dia. Deixa eu ver se eu consigo parar essa transcrição aqui. Um dia gelado em Porto Alegre, né? Não sei se todos estão em Porto Alegre, mas um dia bem frio, uma manhã bem fria. Então, já agradeço a todos pela presença. Não é fácil levantar da cama. Mas hoje teremos, então, uma abordagem aqui do compliance público com a Camila. Então, como todos fizeram essa apresentação, vou pedir para a Camila também se apresentar. Normalmente eu apresento aqui o nosso palestrante, mas a Camila, ela participa com a gente já há algum tempo, acho que uma das mais antigas aqui. O grupo teve algumas transições, assim, de pessoas, né? Mas que bom que a Camila permaneceu com a gente. E se Deus quiser, aí vai continuar por bastante tempo. E a ideia é que a gente tenha frutos dessas relações, desses encontros, né? Então, hoje a palestra da Camila, deixa eu até falar certinho aqui o nome, compliance público. Meu telefone travou total aqui. Compliance público. Bom dia a todos, pessoal. Bom dia. Pode te apresentar, Camila. Eu me apresento aqui e já falo. Eu me chamo Camila Lemos de Mello, eu sou advogada e professora aqui da pós-graduação da Universidade de Santa Cruz do Sul. Eu fiz o mestrado aqui e fiz mestrado em regime de dupla titulação com a Universidade do Minho, em Portugal. Por isso que a minha pesquisa, justamente, ela fala sobre o compliance público, uma nova perspectiva da administração pública na visão do Brasil e a visão da União Europeia, né? E atualmente eu atuo na área de licitações públicas, sou compliance officer de uma outra empresa e faço doutorado com bolsa CAPES na Unisc aqui. E professora Letícia, até te mandei a minha apresentação, que eu não sei se seria possível você compartilhar, porque eu aqui não tenho permissão para compartilhar os slides. Tava falando com o microfone fechado. Eu posso colocar aqui a permissão para ti? Ah, tá. Acho que eu consigo. Só um minutinho. Hoje eu até fiquei bem feliz, porque eu achei que com a temperatura do dia hoje o quórum ia ser mais baixo. Eu também achava, confesso. Mas que bom que Até eu demorei um pouquinho para sair da cama, porque estava frio. Pronto, acho que já tá com a permissão aí. Vamos ver se... Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim. Aí. Tá aparecendo, né? Não, ainda não. Só tá na só a tela. Poxa, Continua a tela roxa? Sim. Continua, mas se quiser eu posso passar para ti. Mas se tu puder passar, eu te agradeço, pra gente Tá. não perder muito tempo aqui, né? Tá. Que no meu computador aparece.
Tá aparecendo aí? Tá aparecendo. Tá. Beleza. Bom, então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o compliance público, então, nessa perspectiva da administração pública no contexto brasileiro europeu. E a minha tentativa aqui, como a maioria de vocês não é da área jurídica, eu não queria trazer tentei trazer de uma forma que ficasse mais de fácil acesso para todo mundo. A gente pode passar o slide, Bruno. Então, o que motivou essa minha pesquisa, né? Quando eu comecei a pesquisar sobre isso, foi justamente porque eu estava em um mestrado sobre políticas públicas, eu atuo na área de compliance, então eu consegui mesclar essa minha atuação com compliance, trabalhando para a parte de políticas públicas e de direito administrativo, que se ligava então à minha linha de pesquisa. Então, como a gente já trabalha, eu não acredito muito nesse compliance segmentado, compliance trabalhista, compliance tributário. Eu acho que o compliance ele é como um todo, né? Então, é agir de acordo com, mas não só isso, é fomentar valores. Então, aqui eu trabalho em específico práticas anticorruptivas e esse compliance público, então, como instrumento de governança e de gestão de risco para a administração pública, com base, então, na nossa lei federal e no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Mas, quando a gente pensa em Brasil e União Europeia, a gente tem que entender que o funcionamento histórico do Brasil e da União Europeia, eles são distintos. O Brasil, ele é uma federação, então é uma tríade entre estados, municípios e União, sendo que cada um tem as suas peculiaridades e todos nós respondemos, esses três entes, à Constituição Federal. Os estados têm suas constituições estaduais e os municípios têm suas legislações próprias. Mas todos esses entes federativos, cooperativos, eles respondem à nossa Constituição. Podemos passar o slide. E na União Europeia, a formação da União Europeia é diferente. O que aconteceu? Depois da Segunda Guerra Mundial, a União Europeia ela precisou se formar principalmente como uma comunidade financeira. Eles se uniram para juntar forças financeiras para se reconstruir no pós-guerra. Tá? Então, a formação deles são de Estados-membros que se juntam num primeiro momento apenas para juntar esforços financeiros para se reconstruir nesse pós-guerra. E por que eu tive interesse, né, em pesquisar o compliance público lá e trazer essa perspectiva para a administração pública brasileira? Justamente porque, mal ou bem, por mais que isso pareça um eurocentrismo, mas eles sim estão mais avançados nessas normas do que nós. Depois nós vamos ver que a União Europeia há muito tempo já fala em governança para a administração pública, quando o Brasil veio trazer isso no final da década de 90. Então, todos esses aspectos corroboram para que nós possamos tanto utilizar instrumentos que a União Europeia já possui de compliance público, na nossa perspectiva brasileira, que ainda é muito incipiente, e vice-versa, eles também se utilizam de mecanismos nossos como federação, porque em que pese a estrutura de Estado seja formada completamente distinta, nós somos uma federação e eles são uma comunidade, uma junção de estados que não respondem pela mesma lei. Para vocês terem uma ideia, os estados do Brasil devem responder à Constituição. Lá, cada estado da União Europeia não responde à União Europeia como funciona aqui. Essa União Europeia, ela vige sobre esses estados-membros e faz diretrizes, ela traz algumas normas que determinam como esses estados-membros, dentro das suas próprias legislações, devem adotar
esses regulamentos introduzidos pela própria União. Tá? Então, eles têm uma formação distinta. Cada Estado-membro tem as suas peculiaridades e a União Europeia, então, ela regulamenta esse funcionamento dessa comunidade, que se iniciou, primeiramente, com uma forma meramente econômica, para fomentar esse mercado único europeu, dessa comunidade de Estados-membros, e depois eles, com o passar do tempo, foram vendo que havia muitas vantagens nessa comunidade, não só financeiras. Então, foram se estruturando de diversas maneiras. Por isso, então, que falar de compliance, falar de governança, a governança no sentido de contribuir para a tomada de decisão desses gestores públicos, e a gestão de risco, então, dentro dos compliances públicos, como instrumento de controle interno de governança, um conjunto de políticas, de procedimentos e de atividades que a administração pública vai adotar, então, para gerenciar os próprios riscos inerentes dos órgãos públicos. Seguimos. Então, o início do trabalho, ele trata sobre a corrupção em si, né? Então, nós temos que no ano de 1996, a Organização das Nações Unidas promoveu o seminário INTOSAI, que era da Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, e passou a reconhecer, então, em 96, o valor que se tinha dessa promoção ética na formação desses servidores públicos por meio de normas de condutas e de mecanismos de verificação da atuação desses servidores. Tá? Daí, já no ano de 2002, teve a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que passou, então, a determinar medidas preventivas de combate à corrupção para o fortalecimento da gestão pública, para a promoção da integridade e da transparência na administração pública e para determinar, então, que seja feito dentro da administração pública avaliações periódicas de seus instrumentos jurídicos, além de empregar o Código de Condutas para os funcionários públicos. Quando a gente lê isso, claramente, quem estuda sobre compliance já pensa, bom, isso aqui é um programa de compliance, mas não foi tratado assim. O Brasil aderiu a essa Convenção das Nações Unidas de 2002, em 2013, com a Lei Anticorrupção. Então, 11 anos depois, porque o Brasil tinha um prazo de 10 anos após a assinatura do termo da convenção, é que nasceu a Lei Anticorrupção no Brasil, e você sabe o que motivou o surgimento dessa lei, né? Que foi justamente a Operação Lava Jato, o Mensalão, tudo isso que fomentou, então, esses instrumentos de mecanismos de controle e de fomento à integridade pública. Bom, então, aqui eu acho interessante trazer esse índice de percepção da corrupção, que é do Portal de Transparência Internacional. Para vocês terem uma ideia aqui, a União Europeia, os principais países em termos de pontuação positiva do índice de percepção da corrupção, são países europeus, sendo que o Brasil, até hoje, segue na posição 38 deste ranking. Tá? Então, por isso que nós temos essa visão de pegar o que a União Europeia tem de bom e produtivo, tendo em vista o sistema comunitário que eles possuem, e tentar aplicar, no âmbito das nossas pesquisas, esses procedimentos positivos. Agora, recentemente, a União Europeia lançou uma diretiva de proteção ao denunciante. Então, isso é uma coisa que no Brasil ainda não existia no âmbito da administração pública. E para eles isso já está permanente na atuação da administração pública, só que a União Europeia lançou essa diretiva, né, de proteção ao denunciante, mas o que acontece? Lá, cada Estado-membro, então, Portugal, Espanha, Itália, cada um vai achar a sua forma de colocar essa proteção ao denunciante dentro da sua norma e dentro da sua categoria de administração pública. Ou seja, é como se eles lançassem uma dica como que os estados devem proceder, e os estados devem acatar isso dentro das suas peculiaridades.
Por isso que é muito interessante o estudo nessa percepção europeia. Bom, então, como eu falei, né, o Brasil ele é estruturado através de um federalismo cooperativo, é um Estado federado com organizações complexas e regrado pela sua Constituição Federal e Estadual, sendo que a União Europeia ela é uma confederação de Estados, ou seja, são Estados que se uniram através de um pacto federativo e que esse pacto federativo que formou, então, o que nós chamamos de direito comunitário europeu. Ou seja, o direito comunitário europeu ele é formado por 3 normas, tratados internacionais, por regulamentos e por diretivas. Sendo que os atos administrativos no âmbito europeu, eles são chamados de transnacionais, porque eles ultrapassam o Estado, né? Então, um ato praticado, uma diretiva, um ato praticado em Portugal, ele vai sim afetar outros países, ele vai afetar a relação entre outros Estados-membros da União Europeia. Por isso que foi preciso que a União Europeia passasse a criar outros mecanismos de controle e de fomento à integridade em razão do impacto dos atos praticados entre seus próprios Estados-membros. Então, aqui, como é que funciona o controle interno no âmbito da União Europeia? Então, para a União Europeia, nós temos um controle interno com papel preventivo, né? Então, para trazer essa proximidade dos atos de gestão e da capacidade de auxiliar desses gestores públicos. E ele se correlaciona com a integridade governamental. Por quê? Porque o controle interno no âmbito da União Europeia, ele atua como se fosse uma mola propulsora para essas práticas de boa governança pública, para práticas de eficiência administrativa que são previstos dentro do Tratado do Funcionamento da União Europeia. Então, a União Europeia ela é regulamentada por um tratado que determina como deve ser o seu funcionamento em todos os aspectos. Dentre eles, possui um artigo específico, um capítulo específico sobre a boa governança pública, e lá ela trata, então, sobre como essa boa governança pública vai ser feita e sobre a importância desse controle interno no âmbito europeu. Então, nós temos 3 entes internos de regulamento, sendo que o que é adotado hoje no âmbito da União Europeia é que os Estados-membros todos devem possuir esse modelo das 3 linhas de defesa em gestão de risco e de controle administrativo. Já no Brasil, o nosso controle interno é distinto. Podemos passar o slide. Né? O controle interno ele é feito basicamente, como é um Estado federal, ele nasce então da federação, da União. Então, nós já temos auditorias internas, ouvidorias, corregedorias, temos o papel do Tribunal de Contas, na verdade, mais como um controle externo, e a Controladoria Geral da União como a principal ponto de controle interno do nosso Estado federado. E, bom, tendo essa percepção, então, de como funciona o controle interno na União Europeia e o controle interno no Brasil, para tratar de administração pública, que é o ponto específico do meu trabalho, então, é importante nós falarmos, antes de falar sobre compliance, de fazer a distinção da governança na União Europeia e da governança no Brasil. Então, para a União Europeia, a governança é um conjunto de regras, de processos e de práticas que se referem ao modo como esses poderes serão exercidos no seio da União Europeia. Ou seja, ela objetiva reforçar a democracia e aproximar os cidadãos dessas instituições públicas. Tá? E lá eles têm o CGI, Sustainable Governance Indicator, que é uma análise de desempenho político da democracia e da governança pública, e que não só no âmbito da União Europeia, mas para 40 países da União Europeia e da OCDE, os países membros da OCDE.
Isso contribui muito para a percepção e para o avanço. Já no Brasil, a governança ela também se assemelha à governança pública da União Europeia, mas ela pode passar. Mas então aqui a estrutura da CGU, essa aqui é uma imagem tirada da CGU, tá? É sobre, então, tratar as informações obtidas, redimensionar o sistema, fazer um monitoramento periódico e a identificação de questões sensíveis no âmbito da administração pública. Porque nós estamos muito acostumados a ver a governança no viés corporativo. Só que a gente não pode trazer essa governança corporativa para a administração pública, querer aplicar e que isso funcione de uma maneira, da mesma maneira, né? Porque a governança no setor público, ela é muito maior, a dimensão dela é maior. Então, quanto maior é a organização, mais multifacetados serão esses desafios que essa organização vai passar. E a governança no setor público, então, ela visa mais trabalhar o valor público e alinhar os interesses do Estado, principalmente na promoção do bem comum e na eficiência da gestão desses recursos públicos, tá? Então, o compliance, ele faz parte da governança pública, tanto na administração pública brasileira, quanto no âmbito da administração pública do direito europeu. Podemos, isso. Então, para vocês terem uma ideia como que funcionaram os planos de integridade na União Europeia, né? Lá, como eu mencionei antes, eles estão mais avançados nos termos legislativos e de construção desses planos de integridade, principalmente porque eles se reúnem com frequência para discutir esses problemas. Então, já em 1995, pense, no Brasil, a nossa lei anticorrupção é de 2013. Lá em 95, eles já tinham uma convenção sobre a proteção dos interesses financeiros da comunidade europeia. Então, em 99, eles criaram a OLAF, o Organismo Europeu Antifraude. O que é esse mecanismo? Ele serve para auxiliar na identificação e responsabilização de autores de atos corruptivos transnacionais. Por que transnacionais? Porque ele só vai atuar quando a corrupção for entre Estados membros da União Europeia. Quando a corrupção ocorrer dentro de um Estado-membro só, não será de competência da OLAF, que é um organismo europeu antifraude, que justamente é para tratar de atos corruptivos transnacionais. Mas como lá em tamanho dimensional, territorial, é muito menor, isso ocorre com muita frequência, né? Em 2011, a Comissão Europeia adotou, então, esse pacto anticorrupção e criou o primeiro mecanismo anticorrupção da União Europeia para, então, fazer avaliações periódicas desses Estados-membros, sendo que em 2017 foi criada a Procuradoria Europeia, que foi o primeiro órgão, então, da União Europeia que passou a ter competência para investigar esses casos de fraude e casos de corrupção aos interesses financeiros da União Europeia. E, dentre inúmeras diretivas que nós temos, inclusive a própria GDPR, que é aplicada ao setor público da União Europeia, em 2019, nós temos a Diretiva de Proteção ao Denunciante, que é uma grande inspiração legislativa para o Brasil, porque foi a primeira norma que passou, então, a tratar da defesa e da proteção do denunciante no âmbito da administração pública europeia. Ele fala também da proteção do denunciante em empresas corporativas, né? Mas, principalmente, no viés deste trabalho, é referenciar essa proteção na administração pública, porque em que pese a administração possua ouvidoria, corregedoria, como que será feita a proteção desse denunciante dentro da esfera pública sem discriminá-lo? Então, com essa diretiva, foi um grande avanço dos planos de integridade no âmbito da União Europeia. E, claro, eu posso falar por horas para vocês sobre isso,
mas dentro de cada Estado membro, eles possuem mecanismos específicos para tratar desses planos de integridade, de compliance público. No Brasil, nós chamamos de plano de integridade de administração pública, né? E a visão brasileira, então, desses planos de integridade, do compliance público, ele nasceu, então, principalmente com a portaria 1089 de 2018, foi o primeiro passo do Brasil, foi quando o Ministério da Transparência e da CGU passaram a criar orientações, e preste atenção, apenas para a administração pública federal. Então, o que acontece? Na União Europeia, nós temos regras que servem como um norte para todos os Estados-membros. Aqui no Brasil, foi criado apenas para a administração pública federal, ou seja, estados e municípios não tinham, além de ter menos recursos que a administração pública federal, eles não tinham, então, sequer diretrizes para aplicar esses mecanismos, as orientações de procedimento, de estruturação, de execução e monitoramento de programas de integridade. Mas como que funciona aqui? A ideia da CGU é que o seu plano de integridade funcione como um espelho para esses estados, para os nossos estados e para os nossos municípios. Hoje nós já temos um guia de plano de integridade para municípios no Brasil, que era uma coisa que sequer se pensava em 2018, né? Então, em 2017 foi criado, então, o decreto federal que enumerou esses 4 pilares dos programas de compliance, programas de integridade na administração pública. E, então, o que seria esses 4 pilares? Deixa eu pegar aqui a norma para falar bem certinho para vocês. Seriam basicamente o comprometimento e o apoio da alta administração, a existência de unidade responsável pela implementação no órgão ou entidade, a análise, avaliação e gestão de risco e o monitoramento contínuo desses atributos dos programas de integridade. Então, para a administração pública, ao contrário do que a gente vê do compliance privado, para simplificar até mesmo esse processo, a CGU estruturou em 4 pilares, que é o primeiro, o comprometimento do gestor público, o segundo, a existência de uma unidade responsável, então, por essa implementação. Daí são criados os comitês de compliance dentro desses entes públicos, o pilar de gestão de risco, que é a análise, avaliação e gestão desses riscos, e o monitoramento contínuo. Então, ele dispensa fases como o treinamento, que a gente vê muito importante na esfera privada, né, nas corporações. E, por fim, no Brasil, nós temos, então, esse decreto, que foi do ano passado, que atualizou o decreto de 2017 e traz novos avanços no âmbito da integridade. Então, o que o decreto 11.129 de 2022 ele trata? Ele fala justamente sobre esse fomento à cultura de integridade e a estimulação à administração pública de trabalhar valores, né, de criar, então, um código de conduta interno para os seus servidores. Mas a gente se questiona, mas já não existe um código, uma lei do servidor público no Brasil que ele deve seguir? Então, por que nós vamos criar um código de conduta para o servidor público? Bom, a lei, ela existe, mas a criação do código de conduta dentro de cada órgão público, além de tornar mais fácil, ela estimula essa prática dos valores públicos, a prática da integridade pública no âmbito da administração. E o que se quer com isso? Bom, a prática corruptiva, ela contamina, tem quem chame de patologias corruptivas na administração pública,
Inclusive, o desembargador aqui do nosso estado, o professor Rogério Gesta Leal, ele trabalha as patologias corruptivas no âmbito da administração pública. Porque onde há pessoas, há corrupção. Então, isso é uma coisa que a gente não consegue eliminar e não é nem a pretensão da administração pública eliminar esses aspectos, tá? O que se visa é aumentar o valor da administração pública, quando aplicado o valor de Estado, o valor da administração pública para investimentos financeiros, tá? E aos poucos, passo a passo, mudar essa nossa cultura, transformar ela com o apoio dos gestores públicos. Eu já estou me passando aqui no tempo, então gostaria de agradecer a oportunidade da professora Letícia e me coloco à disposição de todos vocês, quem tiver interesse em pesquisar, em ler sobre isso, até mesmo contatos lá na Universidade do Minho, o que precisarem aqui, contem comigo que eu estou sempre à disposição. Desculpe aí se eu me passei um pouco no tempo. Não, tá ótimo, Camila. Obrigada pela tua apresentação. Acho que fez uma abordagem excelente de temas que muitas vezes a gente comenta, a gente fala, mas a gente não tem a mínima ideia de como isso funciona no Brasil e muito menos na União Europeia, né? Claro que muitas vezes a gente vai pensar assim, mas eu não trabalho com compliance público, eu não atuo na administração pública, muito bem, mas as empresas em que a gente atua, elas negociam com os entes públicos, muitas vezes. E essa legislação, esse compliance, ele passa para as empresas privadas por meio das exigências que a administração pública coloca. Então, na verdade, isso primeiro que afeta todo mundo, como sociedade, como cidadão, afinal de contas, são os nossos recursos que estão aí também. E, por outro lado, também na questão das empresas privadas que negociam com órgãos públicos. Hoje tem uma série de exigências nesse sentido. Então, acho que tu trouxe para a gente uma visão muito interessante, instrumentos de compliance, de controle, que podem ser bastante úteis, né? Inclusive aqui no Brasil, se comparado à União Europeia. Essa visão de união, por exemplo, do COSO, que é uma norma ali de gestão de riscos e controle que vem do ente privado, né, junto com o Intosai, que é público. Então, a união desses conhecimentos aqui para justamente gerar um sistema de controle mais eficiente, né? Então, isso eu achei bem interessante. Acho que um outro ponto que tu menciona ali, né, a questão de enxergar a governança pública como diferente da governança privada. São outros objetivos, outros valores. Claro que é governança também, mas não é essencialmente governança corporativa. Muitos dos isso começou, de certa forma, por alguns entes da administração pública, começaram a levar para os órgãos públicos aquilo que se tinha desenvolvido em termos de práticas de governança na iniciativa privada e as coisas não funcionavam. Por quê? Porque são outros objetivos, é outro sistema, outras partes interessadas ali. A questão de prestação de contas para a sociedade, para os cidadãos, é diferente. Então, precisa-se entender exatamente quais são os problemas, quais são a corrupção, o que leva a isso, para que se estabeleçam práticas adequadas, boas práticas de governança e de compliance. Então, acho que foi bem interessante, assim, bem esclarecedor essa visão. Acho que até uma dúvida que eu tenho, assim, por exemplo, tu mencionou ali que a União Europeia ela determina diretrizes, né? Ela cria diretrizes para cada um dos entes ali, né? Dos estados ou dos países. Por exemplo, se tem ali uma diretriz da União Europeia, como tu mencionou ali, a própria criação da Procuradoria Europeia, práticas específicas anticorrupção.
como é que isso é tratado quando um dos membros não respeita, né? Então, eu tenho talvez lá na França, sei lá, talvez uma norma, uma legislação diferente no país, às vezes contraditória, e às vezes até a legislação pode ser parecida, mas a própria administração não respeita aquela diretiva da própria União Europeia. Como é que funciona nesses casos, assim? O que prevalece? Porque o que acontece? Como, ao contrário do Brasil, se o Estado ele não respeita a Constituição, ele vai passar por um processo, né, para adaptar a sua norma à norma federativa. Lá o que acontece? Nós temos 3 tipos de regras que ordenam a União Europeia. Então, tratados internacionais. Se os Estados-membros aderem a esses tratados, eles têm que cumprir esses tratados, assim como o Brasil. Tá? Nós temos os regulamentos, que são regulamentos da União Europeia, do funcionamento da União Europeia, e as diretivas europeias, que eu mencionei agora, que é uma grande inspiração para o Brasil, a diretiva de proteção ao denunciante. Tá? O que é a diretiva em termos normativos? A diretiva, ela vai, então, passar como se fosse assim, a União dizendo para os Estados-membros: sugiro que vocês façam isso, para que a nossa comunidade, que o nosso direito europeu, a comunidade europeia, que é como eles chamam, prevaleça, né, os nossos valores. Daí agora, a França não cumpriu a diretiva. Então vai acontecer, a Comissão da União Europeia vai verificar por que a França não cumpriu. Ele passa por um processo dentro da Comissão da União Europeia de justificativas, é bem complexo, e daqui a pouco eles podem acatar ou não. O caso da Ucrânia agora, com a guerra, foi muito polêmico justamente por isso. Porque, então, tinham diretivas de funcionamento que a Ucrânia não cumpriu, e teve também, enfim, vários outros aspectos que podem, então, não que esse Estado vai ser removido da União Europeia, mas ele pode sofrer, então, punições por não aderir, desde que sejam motivadas, ou daqui a pouco não. Dentro do meu Estado, eu tenho esse tipo de funcionamento. Então, eu não posso aderir a essa diretiva que foi imposta pela União Europeia, porque ela vai contra as minhas regras internas do Estado. Bom, então, o que vai acontecer? A comissão vai para a comissão e a comissão debate como que, dentro dessas normas desse Estado-membro, a gente pode adaptar o que essa diretiva diz. Porque, ao contrário daqui, eles não têm essa obrigação. Aqui, se a Constituição fala, é obrigatório que o Estado faça. Lá, eles estão unidos porque querem. Por isso que teve o Brexit, né? Saiu. Porque eu não quis mais ficar ali, né, dentro dessas regras. Então, só tá lá quem quer, não é obrigatório. Ao contrário do Brasil, que o Rio Grande do Sul não pode dizer, não, agora eu não pertenço mais ao Brasil, não quero mais, desisto. Né? Então, eles trazem essas regras que o Estado ele não é obrigado, ele está lá porque quer e porque tem vantagens, principalmente vantagens financeiras, que esse é o grande ponto, porque cada Estado membro, cada país, ele dentro da União Europeia, ele tem vantagens competitivas. Então, a Itália com mármores, Portugal com cortiça. Então, e tudo isso vai fomentando o mercado interno único europeu. Então, eles têm vantagens de taxas, de tributos, por isso que eles acabam ficando lá. Para você ter um exemplo, tá? O meu almoço na universidade, a entrada, prato principal, sobremesa e um cafezinho, era €4,50. Meus colegas que tinham ido há 5 anos atrás eram €4,50. Por quê? Porque esse regulamento do mercado único, ele tenta dar para os moradores manter, não inflacionar o básico, por exemplo.
Agora, a saúde pública vai funcionar de uma forma diferente entre cada Estado membro. Mas a alimentação, ela tenta ser, claro que para nós 4,50 é bastante, né, se converter em reais, mas para eles, dentro do seu valor, até não é tão absurdo, de um valor que para o almoço completo. Então, espero que eu tenha respondido a pergunta. Às vezes eu me empolgo. Sim. Tá ótimo. Pessoal, não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa, alguma experiência aí com a administração pública, com o compliance público. Podem ficar à vontade. Oi, Camila, tudo bem? Obrigado pela sua apresentação, tá? Camila, eu tenho uma dúvida referente aos estados e municípios. Porque, assim, o compliance na União eu consegui o visualizar de uma forma mais abrangente, né? A gente tem a Controladoria Geral da União, temos o TCU, além de todos os tratados, acordos e convenções internacionais, né? Participação de blocos e grupos econômicos. Então, assim, tem um compliance forte ali na União, eu acho muito interessante, né? Imagina, por exemplo, o Brasil querendo entrar na OCDE, vão ter certas regras que você tem que seguir, que se não seguir, você pode ter uma sanção, né, a respeito disso. Mas no âmbito dos estados e municípios, eu pensei apenas em TCE, que querendo ou não é um braço ali legislativo, né? Então eu gostaria de saber se isso também se aplicaria a outras áreas, como gestão de contratos com a iniciativa privada, ou até mesmo questões judiciais em si, né? Teria essa abrangência também? Oi, Marcos, tudo bem? Obrigado pela pergunta, que bom que gostaste. E sim, tem. Hoje nós já temos um guia de aplicação de compliance públicos em municípios, e um grande desafio que nós temos é como nós vamos aplicar o compliance público em pequenos municípios. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos municípios que em teoria, nem deveriam existir, são municípios de 3, 4 mil habitantes. Mas e qual que é a visão da administração pública nesse aspecto? É que, ao aplicar regras de compliance público para municípios, e até nesses pequenos municípios, a gente vai fazer o contrário do que se visa no compliance corporativo, o top-down, mas é uma disseminação por esferas. Então, se esse município está aplicando, eu vejo que a gestão dele está melhor, que ele está conseguindo resolver os seus problemas, porque em pequenos municípios tem muita corrupção, gente. Eu trabalho com licitação e é assim, é absurdo o que a gente vê. Não que em grandes não tenham, tem também, mas é mais, a nuance em pequenos municípios acaba sendo mais fácil. Então, a intenção da administração pública em aplicar o compliance municipal, por exemplo, é justamente de trazer essa cultura de integridade. Então, eu vou criar um plano de integridade para aquele município, eu vou trazer cursos, palestras sobre ética, conduta para esses servidores públicos, né? E criar um comitê, que aí que é o interessante, que é ter pessoas de fora, como tu falaste, né? Bom, nós temos então a CGU no âmbito da administração pública federal, no pequeno município que seria. O que as diretrizes determinam hoje, tá? Na Rede Governança Brasil, que foi quem criou esse guia para municípios brasileiros, é de que se crie um comitê dentre as secretarias dos municípios. Mas o que acontece? Tem um município aqui que eu atendi há pouco tempo, um município de 3 mil habitantes, com 11 secretarias. Fica difícil? A primeira coisa que a gente tem que dizer para o gestor público é: temos que tirar, entende? O secretário recebendo 4 mil por mês, 5 mil por mês, não faz sentido, vamos investir esse dinheiro em educação, em escolas, em atividades. Então, é complicado dentro da estrutura que nós vivemos do nosso país. Eu acho assim que é uma coisa para vislumbrar para daqui a muitos anos colher os frutos. Não vai ser na nossa geração, quiçá na próxima, talvez na terceira, mas é aquela coisinha de sementinha, né? De ir plantando. O município que resolva aderir a esse programa de compliance público, talvez um outro município do lado veja os frutos que ele está colhendo, como ele está crescendo e tem uma disseminação em rede, né? Ao contrário
Perfeito. Beatriz. Olá, Camila, tudo bem? Foi excelente palestra. Eu até tracei um paralelo, assim, conheço pouco sobre a governança na Europa, mas eu tracei um paralelo do que eu conheço da área da tributação internacional, que aí realmente nós temos bastante vivência, principalmente o Brasil aí nas suas na sua caminhada com importações e exportações. Mas me veio à mente, e eu faço uma pergunta que talvez até não tenha feito, ninguém tenha feito para você, e talvez até mexa com o grupo aí, professora Letícia. Olha só, falando em governança, no pouco que nós fazemos, né, e no muito que nós fazemos de barulho no Brasil, eu sou perita assistente num processo em Rio Grande ali contra o órgão público, e é uma peleia gigante. Eu quero imaginar, ou melhor, eu quero que tu me fale alguma coisa, suas percepções na nossa mudança agora da área tributária no Brasil. É polêmico, essa parte vai ficar gravada, professor? Brincadeira à parte. É uma boa questão essa. Olha, o que eu vou te dizer? Eu morei em Rio Grande também há um tempo, e até a semana estava participando, semana passada, de um evento lá, justamente na FURG, que era um evento em conjunto com a Universidade de Cuba. Então, assim, eu fui meio rechaçada lá, né? Não porque eles entendem que trabalhar sobre compliance, trabalhar com... Isso eu estou querendo trazer a visão do capitalismo para a administração pública, e não é isso. Tá? Mas, assim, não sei o que responder sobre a tua pergunta. Eu acho que, por hora, a gente tem que ver como que vão ser os avanços disso. Porque eu concordo, por exemplo, que tem coisas que precisam sim ser tributadas. Por que nós não temos imposto sobre grandes fortunas? Que ainda não foi feito. Teve reforma tributária e ainda não foi determinado o imposto sobre grandes fortunas. Isso deveria ser aplicado no Brasil. E não é. Bom, agora vai ter IPVA para embarcações e jet ski. Tá certo, né? Eu acho que tá errado. Mas tem outros aspectos polêmicos da lei que eu acho que cabe ao tempo aí de dar uma maturada e ver como que vai andar. Mas é preciso uma reforma tributária. Tu atua na área tributária? Também, porque como eu trabalho no mercado de estresse, né, com as reestruturações, reestruturar tributariamente uma empresa também faz parte do turnaround. Mas acho até minha pergunta era mais voltada, assim, Camila, assim, porque nós precisaríamos de uma governança efetiva para que nós chegássemos a não só o consenso, porque quem está fazendo a lei está fazendo e a gente vai ter que se submeter a esse regramento. Mas eu acredito que para que ela seja, que ela se torne mais equilibrada, né? E inclusive as divergências sejam acertadas em outro rol e não nas brigas tributárias, como a gente tem assistido ao longo dos tempos aí no Brasil, né? Porque o tributo não é um problema. Eu não vejo um problema no tributo. O tributo é a solução de muita coisa. O problema é o que é feito com o valor arrecadado desse tributo. E justamente aí entra o aspecto da governança, né? Exatamente. É um tema bem complexo. Eu acho que até, embora não seja um objeto de estudo nosso, eu acho que são coisas que a gente pode parar e estudar com mais calma, né? Essa reforma, ela tem aspectos bons e aspectos ruins, né? Claro que simplificar imposto é importante, claro que às vezes juntar 2, 3 num só facilita a vida, né? Quem atua no dia a dia da contabilidade, do escritório de contabilidade, sabe quanto isso é complexo.
Não, aparentemente a gente não vai ter uma grande redução de, principalmente, obrigações acessórias, mas é um caminho, é um início. Precisaria de uma reforma bastante profunda, e isso é muito difícil no contexto político que nós temos, né, nessa guerra de estados que nós temos. São muitas forças políticas envolvidas para realmente ter uma reforma profunda como se deveria, né? Hoje o que a gente tem é um início de alguma coisa ali, né, de mudança nesse processo, que pode ser um start. Na minha opinião, tá, eu preciso até estudar mais sobre esse assunto, mas na minha opinião está onerando mais alguns setores, né, e isso é ruim, porque pelo que eu vi, onera bastante serviços e algumas coisas assim. Mas, do meu ponto de vista, a gente parte de um pressuposto errado, que é o pressuposto de aumento de arrecadação. Quando deveria, em termos de entendimento da coisa pública, a gente deveria partir de um pressuposto de redução de custos, redução de custo público. Mas, enfim, é uma questão de ponto de vista, e acho que talvez a gente precise ver aí os primeiros meses para ver o que vai acontecer efetivamente, mas pelo menos eu acho que é um início de mudança dessas peças aí. Tá? Tem muitas críticas, né? Tem muitas críticas, mas vamos ver o que vai acontecer. Não sei se tu tem uma opinião sobre isso, Beatriz. Não, eu acho que simplificar é a melhor coisa, inclusive porque no Brasil nós temos uma coisa que chama-se insegurança jurídica. Né, que ela é a que mais nos atrapalha. Mas eu imagino que, assim, a gente voltando para a ideia do grupo, é justamente pensar como que a governança poderia interagir, né, nesse processo todo de estabelecer novos regramentos, onde a arrecadação é centralizada e depois será distribuída. Que esse é o ponto. Não é nem a transformação de vários tributos em um só, e é a distribuição disso é que pega. Né? Aí precisamos de uma governança atuante, precisamos de um compliance ativo, precisamos de gestores, né, que sejam integrados e comprometidos com essa distribuição, que ela vai afetar a nossa economia, a nossa vida e nossos parâmetros para o mundo. Né? Esse que é o ponto-chave. A economia vai continuar girando enquanto nós estamos transitando e nós estamos distribuindo, nós estamos rolando, Então, esse é um ponto. Então, até assim, a Camila deve viver a governança nos órgãos públicos aí, elas vão precisar se mexer antes da reforma entrar, porque senão não vai ocorrer. E qual é o problema? Até a Comissão Nacional de Municípios, a CNM, ela foi contra muitos aspectos da reforma justamente por isso. Justamente por isso, dentro do grupo de pesquisa aqui do doutorado, nós temos muitos colegas que trabalham na CNM. E foi tratado muito sobre isso, o pessoal estava enlouquecido, porque, pense, a nossa nova lei de licitações públicas, ela era para ter entrado em vigor, né? Tiveram 2 anos para se estruturar. Ela era para ter entrado em vigor, não era piada, no dia 1º de abril de 2023. Tá? Eles prorrogaram isso mais um ano para o ano que vem, porque em 2 anos os municípios não conseguiram se estruturar para aplicação dessa dimensão. Como é que vai ser feita a estruturação tributária? É super pertinente essa pergunta, Beatriz, e é uma pergunta, eu acho que hoje sem resposta. Ela é uma pergunta hoje sem resposta. Porque me cabe até nós, como enquanto pesquisadores, né, irmos atrás de soluções para esses problemas. É até um bom ponto para um artigo científico. É um bom ponto mesmo, já anotei aqui, porque isso precisa ficar no nosso radar. A gente não pode esquecer que existe esse ponto, é um problema sério, e que é exatamente isso, né? A gente está no ambiente de pesquisa justamente para tentar dar contribuição nesses aspectos. Acho que eu agradeço até a sugestão da Beatriz aí, e vamos ver se a gente consegue articular alguma coisa nesse sentido, trazer alguém para falar sobre isso, até para que a gente tenha talvez mais insights, mais ideias,
para pesquisar sobre esses temas. Certo? Pessoal, agradeço muito que a gente está encerrando o nosso horário. Muito obrigada, Camila. Acho que foi uma excelente apresentação. Eu gostaria, se vocês puderem, acho que abrir a câmera aí que eu vou tirar uma fotinha aqui do grupo. Muito bem. Então, acho que encerramos aqui a nossa reunião de hoje. A próxima reunião será no dia 5 de agosto. Tá? A pauta, a princípio, vai ser ESG, mas eu vou confirmar certinho com vocês. E aí eu envio ali a comunicação no grupo. Certo? Muito obrigada pela participação de todos, ainda nesse frio aqui, mas todo mundo firme e forte. Obrigada, pessoal. Obrigada, bom dia. Bom final de semana. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Bom final de semana.